O corpo humano possui diversos órgãos que necessitam de aporte sanguíneo constante para manter suas funções. Mas como esse fluxo sanguíneo é regulado? É isso que veremos neste vídeo do Fisiologia Humana. Os tecidos corporais são capazes de controlar o fluxo sanguíneo que chega a eles, de acordo com suas necessidades metabólicas. O fluxo sanguíneo é fundamental para levar oxigênio aos tecidos, suprir com nutrientes como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, remover dióxido de carbono, íons de hidrogênio e manter a concentração adequada de íons nos tecidos e transportar várias substâncias como hormônios. Diferentes tecidos possuem diferentes necessidades de aporte sanguíneo e podemos mensurar esse volume de duas maneiras: o fluxo total, que é o volume total de sangue por minuto distribuído ao órgão, ou o volume de sangue por minuto por grama de peso. Vamos ver na tabela para ficar mais claro. O cérebro, os rins, o fígado e os músculos recebem um grande volume de sangue, mas estes órgãos são grandes. Quando avaliamos a quantidade de sangue a cada 100 gramas de tecido, vemos que a tireoide e as suprarrenais recebem proporcionalmente mais sangue, mas como são estruturas menores, o volume total recebido é menor. Os músculos, por outro lado, apesar de receberem bastante sangue, a quantidade por grama de tecido é muito menor. Quando em atividade vigorosa, o fluxo de sangue para os músculos pode aumentar em até 20 vezes. Como o coração possui uma capacidade limitada de bombear sangue, o fluxo para os tecidos precisa ser controlado. Desta forma, o fluxo para os tecidos é sempre mantido um pouco acima do mínimo necessário para que este funcione adequadamente. Isto garante que os tecidos recebam o que necessitam, exigindo o mínimo possível do coração. O controle do fluxo sanguíneo nos tecidos pode ser dividido em duas fases: o controle agudo e o controle de longo prazo. O controle agudo é realizado por rápidas variações do calibre vascular, através da vasoconstrição e vasodilatação das arteríolas, meta-arteríolas e esfíncteres pré-capilares. O controle de longo prazo ocorre no período de dias a meses e está associado ao aumento ou diminuição do tamanho e número dos vasos. Quando a demanda metabólica aumenta no tecido, o fluxo do sangue rapidamente aumenta, como ilustrado no gráfico. O mesmo acontece quando a oxigenação tecidual diminui, como em grandes altitudes, pneumonias, intoxicações por dióxido de carbono e intoxicação por cianeto. O gráfico ilustra que, conforme a saturação de oxigênio sanguínea cai, o fluxo sanguíneo aos tecidos aumenta em uma tentativa de compensar a falta de oxigênio. O mecanismo exato pelo qual ocorre o aumento agudo do volume de sangue no tecido na falta de oxigênio e no aumento do metabolismo não é completamente compreendido, mas há algumas teorias para explicá-las. A teoria vasodilatadora afirma que quanto maior o metabolismo tecidual ou quanto maior a diminuição de oxigênio no tecido, maior será a formação de substâncias vasodilatadoras pelas células do tecido. Essas substâncias produzidas nas células se difundem pelos tecidos até atingir os esfíncteres pré-capilares, meta-arteríolas e arteríolas. Entre as substâncias vasodilatadoras sugeridas estão a adenosina, histamina, íons potássio e íons hidrogênio. No coração, por exemplo, quando o fluxo sanguíneo coronariano está diminuído, as células cardíacas liberam adenosina, que promovem a vasodilatação local. Durante o aumento da atividade cardíaca, como no exercício físico, ocorre a diminuição da disponibilidade de oxigênio, o que, por sua vez, leva à quebra de ATP, levando à liberação de adenosina e, consequentemente, ao aumento do suprimento sanguíneo ao coração. É possível que esse mecanismo da adenosina também ocorra em outros tecidos. Apesar da teoria da vasodilatação ser amplamente aceita, outras também ajudam a explicar os mecanismos do aumento agudo do fluxo sanguíneo. A teoria da demanda de oxigênio, também chamada de teoria da demanda de nutrientes, é uma delas. De forma simples, esta teoria afirma que a diminuição da quantidade de oxigênio nas fibras lisas musculares dos vasos levaria ao seu relaxamento,
e, consequentemente, vasodilatação. Isso aconteceria, por exemplo, em tecidos que estão em alta atividade e consumindo muito oxigênio, o que diminuiria a quantidade de oxigênio que chegaria à musculatura lisa dos vasos. Essa explicação é muito plausível, pois para que os músculos lisos dos vasos contraiam-se, é necessário oxigênio. Assim, eles respondem de forma proporcional à disponibilidade de oxigênio. Quando há muito, eles se contraem, diminuindo o aporte sanguíneo ao tecido, e assim que esta concentração começa a cair, os esfíncteres capilares relaxam, aumentando o aporte sanguíneo. Esse processo é chamado de vasomotilidade. Muito provavelmente, tanto a teoria vasodilatadora como a teoria da demanda de oxigênio estão corretas e atuam conjuntamente controlando o fluxo sanguíneo tecidual. É provável que a vasodilatação também ocorra em resposta à diminuição de outras substâncias como glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Quando o fluxo sanguíneo a um tecido é bloqueado de segundos até mais de 1 hora e em seguida é desbloqueado, o fluxo aumenta em várias vezes para este tecido, permanecendo aumentado por um tempo que varia de segundos a horas. Este fenômeno é chamado de hiperemia reativa. A pressão arterial é outra variável que afeta o fluxo sanguíneo, e quando esta se eleva, o fluxo sanguíneo geralmente também se eleva. No entanto, o organismo possui mecanismos de autorregulação para contrabalancear estes efeitos e evitar o fluxo sanguíneo tecidual excessivo. Este mecanismo de autorregulação é regido por dois mecanismos principais. O fluxo sanguíneo aumentado nos tecidos rapidamente remove os fatores teciduais liberados que estimulam a vasodilatação, e, além disso, o aumento de oxigênio aumenta a contração dos músculos lisos vasculares, levando à vasoconstrição, o que ocasiona a diminuição do fluxo de sangue. Outra hipótese é que a dilatação dos vasos leva ao estiramento dos músculos lisos dos vasos, o que, por sua vez, estimula a contração muscular reflexa, causando vasoconstrição e diminuindo o fluxo de sangue para o tecido. Essa contração muscular reflexa se dá pelo aumento da entrada de cálcio extracelular na célula em decorrência da abertura de canais que transportam esse íon. O mecanismo como o estiramento estimula a abertura destes canais não é bem compreendida. Esse mecanismo é importante para evitar o estiramento vascular excessivo, o que poderia causar lesão nos vasos. Vimos até o momento os mecanismos gerais do controle do fluxo sanguíneo nos tecidos, mas alguns órgãos possuem mecanismos próprios. Nos rins, a composição do líquido no início do túbulo distal é detectada por uma estrutura epitelial chamada de mácula densa. A mácula densa situa-se em uma porção do sistema tubular que está próximo às arteríolas, no aparelho justaglomerular. Quando quantidade excessiva de líquido é filtrado do glomérulo para o sistema tubular, sinais da mácula densa provocam vasoconstrição das arteríolas aferentes, reduzindo o fluxo e a filtração glomerular. No cérebro, além do oxigênio, a concentração de dióxido de carbono e hidrogênio são muito importantes no controle do fluxo sanguíneo. Esse processo é fundamental, pois a excitabilidade neuronal é muito influenciada pela concentração destas substâncias. Na pele, o aumento e a diminuição do fluxo sanguíneo está diretamente relacionado ao controle da temperatura corporal, como pode ser visto no nosso vídeo sobre termorregulação. O link está na descrição. Os vasos sanguíneos são revestidos pelo endotélio e estes liberam fatores de constrição e relaxamento vascular. O óxido nítrico é o mais importante fator de relaxamento derivado do endotélio. Quando há muito atrito do sangue com as células endoteliais, estas sofrem microdistorções, que estimulam a liberação de óxido nítrico, que é um gás lipossolúvel. As enzimas óxido nítrico sintetases derivadas do endotélio produzem óxido nítrico a partir da arginina e oxigênio. Depois que se difunde para fora das células endoteliais, a meia-vida do óxido nítrico é curta, cerca de 6 segundos, e, portanto, atua localmente. O óxido nítrico ativa cascatas enzimáticas na musculatura lisa que leva ao seu relaxamento. Agentes vasoconstritores como a angiotensina 2 também estimulam a liberação de óxido nítrico, o que impede a vasoconstrição excessiva. Algumas condições, como a hipertensão arterial, a aterosclerose e o diabetes, causam disfunção no endotélio,
o que diminui a produção de óxido nítrico, levando à piora da hipertensão. Antes da descoberta do óxido nítrico, médicos tratavam angina, dor retroesternal intensa causada por hipoperfusão do miocárdio, com nitroglicerina e nitratos de amilo, que, quando metabolicamente processados, produzem óxido nítrico, causando vasodilatação e alívio dos sintomas. O endotélio também libera substâncias vasoconstritoras, sendo a mais importante delas a endotelina, um peptídeo com ação vasoconstritora muito potente. Esta molécula está sempre presente nas células endoteliais, mas sua concentração aumenta muito em caso de lesão vascular. Nestes casos, a liberação da endotelina impede o sangramento excessivo ao promover a vasoconstrição local. Os mecanismos de regulação do fluxo sanguíneo que vimos até o momento ocorrem de forma aguda. Veremos agora os mecanismos que atuam no longo prazo. Quando um determinado tecido torna-se mais ativo, sua demanda metabólica aumenta, e uma das formas de suprir essa maior demanda é através do aumento da rede vascular deste tecido. Esse aumento no número de vasos é chamado de angiogênese. A angiogênese também ocorre em tecidos em crescimento e também no câncer, com o tumor liberando substâncias para aumentar sua vascularização. Na angiogênese, o oxigênio também tem papel crucial. Tecidos muito ativos podem sofrer com a diminuição da disponibilidade de oxigênio, o que leva ao aumento da vascularização. Animais expostos por longo período a altitudes elevadas também acabam por aumentar a vascularização tecidual. Esse crescimento vascular é estimulado por uma série de substâncias, em sua maioria peptídeos denominados fatores de crescimento vascular. Os mais conhecidos são o fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento derivado de plaquetas e a angiogenina. A angiogênese ocorre através do brotamento de vasos a partir de vasos já existentes. Inicialmente ocorre ruptura da membrana basal com a rápida expansão de células endoteliais a partir da parede vascular em direção da região que está liberando os fatores de crescimento vascular. As células crescem formando um cordão, que depois se dobram e formam um tubo. Esse tubo finalmente se liga a outro tubo de outro vaso doador e forma a alça capilar, e o sangue começa a fluir. Posteriormente, células musculares lisas invadem a parede vascular. Algumas moléculas têm o papel de inibir e até mesmo de desfazer vasos formados, e são chamadas de antiangiogênicas. As mais conhecidas são a angiostatina e a endostatina. A vascularização é determinada pela necessidade máxima do tecido e não por sua necessidade média. Por exemplo, uma intensa contração muscular pode durar não mais que alguns minutos ao dia, mas se a vascularização fosse para se adequar à necessidade média da contração, nesses momentos de maior demanda, os vasos teciduais não seriam capazes de suprir a demanda. Durante o repouso, no entanto, os novos vasos sanguíneos formados geralmente permanecem contraídos. Outro mecanismo importante do controle do fluxo sanguíneo tecidual é através da circulação colateral. Quando há interrupção do fluxo sanguíneo, vasos colaterais que abrem-se antes e após a oclusão permitem a passagem de sangue. Estes vasos podem dilatar-se bastante e, com o tempo mantida a interrupção do fluxo, podem dividir-se em vários vasos. Esse mecanismo é especialmente importante no coração. A trombose de uma das coronárias leva à formação de vasos colaterais que mantêm o fluxo sanguíneo para o miocárdio. A hipertensão arterial, uma doença crônica marcada por níveis pressóricos elevados, leva à remodelação dos vasos. Os vasos de pequeno calibre se remodelam de uma forma que reduzem o lúmen. Afinal, com o aumento da pressão, o fluxo de sangue aumenta e, para compensar, os pequenos vasos diminuem o calibre em um processo chamado de remodelação eutrófica para dentro. Nos vasos de grande calibre que não se contraem frente à maior pressão, ocorre aumento da espessura da parede vascular, em um processo chamado de remodelação hipertrófica. Ocorre tanto o aumento da musculatura lisa como da estrutura da matriz extracelular, tornando os vasos mais resistentes e rígidos. Esta figura ilustra os tipos de remodelação que podem ocorrer. Nas pequenas artérias e arteríolas que se contraem em resposta ao aumento da pressão, geralmente ocorre a remodelação eutrófica para dentro, com a parede ficando mais espessa
com o lumen vascular ficando menor, mas o diâmetro transverso do vaso dificilmente se altera. Nos grandes vasos que não contraem em resposta ao aumento da pressão, há a remodelação hipertrófica, com aumento na espessura da parede e no diâmetro vascular. Esse é o tipo que ocorre na hipertensão arterial. Pode ocorrer também a hipertrofia com remodelação para fora, onde o vaso sofre pequenas alterações na espessura da parede e com aumento do lumen, e pequeno aumento na área transversal. Esse tipo de hipertrofia é benéfica e ocorre na resposta ao exercício físico. Um exemplo clássico de remodelação é o das cirurgias de revascularização miocárdica. Nestas cirurgias se utiliza uma veia, geralmente a safena, conectando a aorta à artéria coronária. Veias possuem paredes mais delgadas, já que suportam pressão menor em condições fisiológicas. Algum tempo após ter sido colocada no leito arterial, a veia irá adquirir as características de uma artéria. Por fim, mas não menos importante, há o controle humoral da circulação, que é realizada por substâncias que são secretadas no sangue e controlam o fluxo de sangue por todo o corpo. Entre os agentes vasoconstritores estão a adrenalina e a noradrenalina, sendo a última muito mais potente. A adrenalina promove até mesmo a vasodilatação de alguns vasos, como as coronárias. A angiotensina 2 é uma potente substância vasoconstritora. Atua nos pequenos vasos sistêmicos, atuando na vasoconstrição e inibição da eliminação de sódio e água pelos rins. Ainda mais potente é a vasopressina, produzida no hipotálamo. É fundamental no controle do volume sanguíneo, inibindo a excreção de água pelos rins. Entre os agentes vasodilatadores encontra-se a bradicinina, que causa dilatação arteriolar e aumento da permeabilidade capilar. Outro vasoconstritor é a histamina, liberada por mastócitos nos tecidos e por basófilos no sangue. A histamina é liberada em caso de lesão e reações alérgicas. A histamina causa vasodilatação das arteríolas e aumenta a permeabilidade vascular, o que permite o extravasamento de líquido para fora do leito vascular, podendo levar a edemas. Íons também podem interferir com a contratilidade da musculatura lisa dos vasos. Íons cálcio provoca vasoconstrição, assim como íons hidrogênio, potássio, magnésio e dióxido de carbono levam à vasodilatação. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.